Beleza. Vamos lá? Nós tínhamos terminado o chapitre número 2. Capítulo 2. Nós terminamos o 1. Isso. Chapitre. Nossa, nada bom, né? Eu misturei inglês com francês, é muito lindo. Quando a gente começa uma língua estrangeira, a gente sempre começa puxando a língua que a gente já sabe, né? E aí vai indo, né, para outra. Já que percebemos que vemos e ouvimos, é necessário que seja ou pela visão ou por sentido que se perceba que se vê. Mas, naquele caso, a mesma percepção sensível seria tanto da visão como da cor subjacente. E assim, ou haveria dois sentidos para o mesmo objeto perceptível, ou o mesmo seria o objeto perceptível de si mesmo. Além disso, se o sentido que percebe a visão for um outro, o a série iria ao infinito. O mesmo sentido seria a percepção sensível de si mesmo. De modo que devemos admitir isso para o primeiro na série. Mas isto gera um impasse, pois se perceber pela visão é ver, e como o que se vê é cor, ou aquilo que tem cor, então, se alguém vê o ato de ver, também o primeiro ato de ver seria cor. Todavia, é evidente que perceber pela visão não é algo uno, pois mesmo quando não estamos vendo, é pela visão que discernimos luz e trevas, embora não da mesma maneira. Além disso, o que vê é, em certo sentido, colorido, pois cada órgão sensorial é receptivo do perceptível, sem a matéria dele. E por isso também percepções sensíveis e imagens permanecem nos órgãos sensoriais, mesmo quando desapareceram os objetos perceptíveis. Sim. Uma questão bem interessante, que é o que faz esse livro aqui ser genial, pessoal. Genial, né? E diz respeito justamente a o ato de ver, o ato de perceber, ver o ato de ver. Isso aqui, né, é extraordinário. Porque se vocês forem para pensar, é uma questão profundamente filosófica. Como é que nós poderíamos ver o ato de ver? Né? Como é que nós poderíamos entender aquilo que designa as coisas tal como a percepção o faz? Ela designa, né? Então, esse entendimento, eu acho ele genial. E você vê que a ciência só está começando a debater ele agora, nos últimos 20 anos. É uma coisa que a ciência está começando a tentar entender como um filósofo entende, porque antes a ciência não queria entender como um filósofo, a ciência queria entender como apenas objetos exteriores que podem ser universalizados. Mas a ciência agora vem tentando entender isso sob o olhar da própria percepção do ato de perceber, e eles têm um nome para isso, que é o cobertor de Markov. Se vocês forem procurar aí na internet, cobertor de Markov, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Que é a ideia de que a gente não consegue entender o ato de ver por várias camadas de proteção que são inerentes a relações implícitas de um subsistema, né? Que no caso é a ver, olhar, né? Dentro de um subsistema, você vai ter um cobertor que protege outro subsistema, né? Um cobertor no sentido de relações próprias, né? Relações específicas, né? Isso é muito interessante, porque eu não quero fugir muito indo para a biologia, mas eu quero voltar para a questão da filosofia que tem isso. Vamos dizer assim, a filosofia da biologia, vamos chamar assim, a filosofia dos sistemas, né? Porque é no final o que o Aristóteles está tentando nos indicar já no século III a.C., né? Tem uma filosofia dos sistemas vivos, uma conexão deles. E pensar sobre isso é filosófico. A gente esquece isso, né? Parece que pensar filosofia é só metafísica. Não, pensar como as coisas se relacionam entre si é filosófico por natureza.
E por isso que eu falo, só agora que a galera, nos últimos anos, vem conseguindo debater e pensar filosoficamente esse problema, né? É o problema próprio da geração de consciência, né? Se você está debatendo como nós vemos o ato de ver, você está debatendo um problema de consciência. Fala, Ronaldo. Eu até anotei aqui para não esquecer, né? Ninguém olha para os seus próprios olhos, né? Sim, A sim, não ser por espelhos ou reflexos, né? exatamente. Então, hoje eu estava estudando a questão da óptica, né? Até te fiz uma pergunta, Sim, eu vi que você fez. Eu vi que você fez. porque o GPT me deu uma resposta que provavelmente nos pitagóricos já tinha o estudo de ótica. Uhum. Porque eu perguntei se tinha Aristóteles ele só me localizou física, que eu procurasse o livro de física, Uhum. Eu tenho aqui. Sim, que tem alguma coisa sobre direcionada à óptica, né? sim, tem. E Tem. aí, Cadê meu livro da física? Tem algum lugar aqui. Fala, perdão. Fala. sim, e aí essa ideia de que eu fiquei pensando, né? Os ouvidos, será que eles captam os ângulos também da vibração sonora? Deu para Genial sua entender? pergunta. Genial. Genial sua pergunta. Genial. Será que os ouvidos captam os ângulos? Né? Como é que a gente sabe que um animalzinho, uma lagosta, tem uma lagosta lá no fundo do mar chamada Mantis shrimp, seria camarão, como é que é? Camarão louva-a-Deus, né? Aqui a gente chama de lagosta boxeadora, né? Ela enxerga variedades de cores que nós não enxergamos, né? Como é que a gente sabe que ela enxerga essa variedade de cores, né? Que a gente não consegue enxergar? Isso é incrível, né? Mas é porque eles sabem disso porque eles veem pelos nossos olhos a quantidade de variações de cores que nós conseguimos enxergar, né? Pelos nervos receptores que nós temos, né? Eles conseguem contar isso, eu não sei agora, tem um jeito de fazer, eu já tinha estudado isso uma vez, e eles conseguem ver pela quantidade nossa comparar com de outros animais, né? Então, eles sabem, por exemplo, que o cachorrinho vê menos que a gente, porque ele tem menos variedade de cores que nós temos, os cachorros em geral, né? Mas tem animais que conseguem enxergar essa variedade muito maior, né? Não só essa variedade, como variedade de sons, variedades de olfato, né? Então, o lobo, ele sabe onde você está num perímetro de 15 quilômetros, né? Porque ele consegue, pelo olfato e pela audição, entender isso aí. Pela audição mais do que pelo olfato. Isso que o olfato do lobo é, né, monstruosamente maior. Não sei quantas vezes maior que o nosso, mas é muito mais vezes. Acho que umas cinco vezes maior do que o nosso, para ele. Uma coisa muito grande, né? E isso tem muito a ver com o que ele está nos dizendo aqui. Estou tentando procurar uma citação aqui de um livro que eu li, comecei a ler esse final de semana, já estou no fim dele. O Mark Solms, que é um psicólogo americano, A Fonte Oculta, olha que interessante, uma jornada até a origem da consciência. Muito legal esse livro aqui, aconselho vocês a lerem, saiu ano passado a tradução desse livro. É muito legal esse livro, tá? Porque ele vai falar um pouco dessas refrações dos sentidos, que justamente vem a calhar, porque nós estamos discutindo isso, né? Inclusive, tem um capítulo muito interessante, que é Como a Consciência Surge. Olha o nome do capítulo que ele tem aqui, capítulo 9 do livro, né? Ele vai dizer que uma hora ou outra, até dar conta que eu tinha feito. Peraí. Uma hora ou outra vai acontecer o seguinte, né? Um conjunto extremamente complexo de algoritmos de modelo possa evoluir
para calcular as demandas relativas à sobrevivência de todas as situações previsíveis, né? De maneira que nos permita priorizar automaticamente as ações com base nisso. Olha que interessante, né? Lógico que ele está aqui nos trazendo uma concepção que também é cibernética, sem esquecer do ponto de vista interno, né? Que é esse o que faz a gente perceber, né? Mas ele também vai dizer que é necessário que você tenha uma percepção da coisa, né? Porque caso contrário, né? A gente sofreria um problema na ideia de realidade, né? Porque existe uma concepção, né, de que então nossa consciência é uma ficção, né? Porque se o mundo ele existe fora de nós, a consciência é uma coisa que chegou muito depois na história da natureza das coisas, né? Então nós somos uma ficção, mas aí você perde a ideia, é isso que ele está criticando aqui, de que a natureza também criou a consciência, também criou a percepção, também é fruto da natureza. Ó, Valdeci, eu tenho ele em inglês, Valdeci. Eu vou te mandar, eu vou escrever aqui para vocês. E ele justamente cita o Maturana e Varela, né, que são dois cientistas que eu falei para a Carla, né, dois biólogos que eu falei para a Carla, né? Mas eu vou trazer o nome para você aqui, eu vou botar aqui o nome. Mark Soames. Tem na Amazon, tá, pessoal? Tá baratinho o livro. Baratinho por um livro novo, com tradução nova, né? Tá com R$50. Em inglês ele é The Hidden Spring, em inglês. Eu tenho ele, eu vou trazer ele aqui para botar no drive do grupo. Botar no drive. Aliás, se eu for botar coisa de ciência, eu vou botar uns 300 milhões de HDs ali. Mas eu vou botar já. Só que eu tenho ele em inglês? Eu não sei se eu tenho ele em inglês. Eu tenho que ver se eu tenho ele em inglês. Mas eu vou ver, peraí. Mas só um pouquinho, Ronald. Bom, pergunta aí. Depois eu boto o livro lá. Sim, aí o que eu ia perguntar, eu acho que eu já perguntei, era só a questão da audição mesmo. Ah, tá, porque eu vi que você levantou a mão ali, eu pensei que fosse. Não, é porque eu não baixei a mão, peraí. Tranquilo, não tem problema. Isso é que é interessante, eu queria só falar disso aqui, porque eu acho que essa ideia que esse cara traz, ele é bem aristotélica nesse aspecto. Não é porque veio depois que não vai ser parte da natureza. É parte da natureza, sim, e conversa com a natureza. Isso que é interessante sobre a percepção humana, né? Porque existe nas ciências sociais, houve um embate muito forte nas ciências humanas, né? Não somente nas sociais, mas principalmente nas ciências humanas, durante a década de 50, 60 e 70. 70 foi o limite dessa ideia, né? Que foi a ideia de que você tem ciências naturais e você tem ciências humanas, e elas não conversam entre si, entendeu? Você não deveria tirar pressupostos de uma com relação à outra, né? E você deveria olhar para elas como separadas, e as ciências humanas acabaram, durante o século XX, se dedicando a fazer uma crítica das ciências naturais pelo sentido funcionalista que elas têm, né? As ciências naturais sempre foram muito voltadas para essa ideia do funcionalismo científico, né? E aí se começou lentamente, né? No final da década de 60, principalmente, a se fazer uma revisão dessa ideia, dessa separação drástica que houve entre essas duas disciplinas, né? Então, tem um cientista social que faleceu ano passado, né, que é o Bruno Latour, que ele não queria ver essa distinção. Ele queria ver as duas coisas juntas, né? Como você fazer para que as ciências possam voltar a conversar, tanto a humana quanto a natural.
Então, ele tem esse livro aqui, esse é um deles, que eu gosto muito, né, que é o Ciência em Ação, né? Ciência em Ação, do Bruno Latour. Eu acho esse livro fascinante também, ele conversa muito com a ideia do Maturana e do Varela, né, que também trazer esses elementos dentro do panorama das ciências. Eu vou ficar passando o livro a noite toda para vocês, porque é muito livro interessante, né? Esse aqui é fascinante, esse livro aqui do Latour, né? Então, ele vai tentar entender como é que surgiu o diagrama do DNA. E ele vai falar que foi um problema muito mais de ciências humanas do que de ciências naturais. Na verdade, foi de ambas, mas ele vai mostrar muito o problema das relações para você poder criar um modelo de DNA, que é o modelo que é usado nas ciências naturais, né? Então, para a problemática, a metáfora que se usa, né? Como é que ela surge? Como é que você faz um desenho? Eu vi agora, recentemente, fizeram o desenho uma foto da célula, tal como ela é. Eu achei fascinante, toda colorida, toda bonitinha, é uma coisa impressionante, né? Como é que agora se tem tecnologia para fazer isso, para tirar foto de átomo, para você ver buraco negro. Então, todas as coisas que eram muito mistificadas na nossa cabeça, que não tinham prova, agora a gente começa a ver que tem um delineamento que a nossa percepção consegue entender. A gente não conseguia entender. Então, a gente sempre usou muito a metáfora para tentar entender. Tanto que o Heidegger, né, que é o que o Ronald trouxe aqui no outro momento, né, era um cara que estava querendo fazer uma proposta de pensar a ideia de metáfora, né? Por quê? Porque ele via que tinham coisas que transcendiam a metáfora, e que eram essas as verdadeiras coisas que estavam por trás das metáforas. Fala, Ronald. Você me fez lembrar do telescópio Hubble, né? Uhum. Acho que é assim que pronuncia, né? Isso, Hubble. Hubble. Porque eu estava vendo um dia desse como era o sistema na NASA. Uhum. Você tem os computadores lá que são conectados ao telescópio. Uhum. O telescópio está lá no espaço sideral e é conectado não sei como com esses computadores. Uhum. E as imagens que tem, você capta pelo seu olhar mesmo. Né? Você olhando a tela. Você olha a tela do computador e capta pelo seu olhar. Então, enquanto a gente não tiver a tecnologia, digamos, óptica, que tipo aqueles óculos 3D, não tem, né? De cinema, mas só que é um negócio muito, muito mais elaborado, digamos, né? Uhum. Porque só o nosso olhar não tem como a gente captar, por exemplo, esses fenômenos de radiação, esses fenômenos muito... É impossível. É impossível. Por isso que eu acho que a ideia do Aristóteles, lá no fundinho, né, ele está dizendo, olha, nós precisamos entender como nós funcionamos para poder, a partir disso, criar os mecanismos para poder, mesmo com as nossas limitações, enxergar mais longe, né? Porque nós vamos ter limitações que são nossas, são impossíveis de serem superadas, né? Mas entendendo o limite de como a gente pode analisar um problema, e isso é humano, pessoal, não foram as máquinas que criaram isso, foi o ser humano que pensou isso. Olha, se eu tenho um limite, como é que se eu quero ver uma estrela, como é que eu faço um telescópio? As pessoas não pensaram no telescópio, elas pensaram numa lente que, na forma de criá-la, ela aumentaria a visão. Eles pensaram assim. Não pensaram no telescópio pronto. Não, o telescópio foi uma coisa que foi se desenvolvendo para você, através de um polimento de lentes, né? Então, você tinha lentes côncavas, você tem lente convexa, você vai definindo como fazer com que a lente aumente aquele tamanho e você vê uma estrela mais próxima, né? Então, foi assim, foi desse jeito, né? Foi uma coisa bem mecânica, e aí daqui a pouco você consegue aumentar isso, aumentar a distância, aumentar a proporção, aumentar o nível de captação de radiação, né? De radiação infravermelha, que é essa que o Hubble capta, mas ele tinha não tão bem quanto o James Webb, que é o atual telescópio, né? O que está sendo mais falado, né? Ele consegue captar com mais detalhamento essa radiação infravermelha de fundo, né? Que veio justamente de um problema de rádio. Olha que interessante, olha como é interessante. Eles queriam captar sinais. Eles botaram uma antena de rádio para ficar captando sons que tinham fora da Terra, né? E aí eles começaram a ver, tinha um ruído nos sons. Eles pensaram, pô, mas está com algum problema.
vamos revisar aqui, vamos revisar o computador aqui, a antena. Não, estava tudo certo. Eles estavam captando a radiação de fundo do universo, né? Então, eles fizeram contar, isso aqui tem que ser analisado. Aí eles entenderam que essa radiação ela tem uma frequência, que se capta em luz também, né? Que é essa radiação de fundo. Né? Isso aí foi nos anos 70, 60, 70 que eles descobriram, né? Foi uma dupla de dois astrônomos diletantes, não eram especialistas, né? Eles eram, como é que se diz, amadores, né? Que descobriram isso aí, né? Então, isso é um ponto importante. Eu acho que o Aristóteles é um cara que, apesar da gente não... como é que se diz assim? Existe uma frase, olha só que eu vou dizer aqui para você, eu ia falar ela na aula de poética, quando a gente fosse depois, mas eu vou adiantar aqui, eu acho que faz muito sentido. O bios braques retecne macras, né? Ó, vida curta se a arte é longa, né? Então, essa frase é bem interessante porque a técne, né, que alguns vão traduzir como uma palavra, que vai dar origem à palavra de tecnologia, né, técne, mas a gente chama de arte. Na verdade, técne, ela está mais relacionada à ferramenta, a instrumento. Quer dizer, ela pode ser, a gente pode ver isso como arte, né? Mas na verdade não tem nada a ver com arte que a gente conhece, tá? Porque você vai dizer arte, é o cara que pinta e vende um quadro por milhões, né? Não é isso que o Aristóteles tinha em mente, que eles tinham na época com essa ideia de técnica. Elas tinham muito mais ideia de instrumentos, quer dizer, era algo que aperfeiçoaria o ser humano. Então, se a gente for pensar na ideia de técnica como aperfeiçoamento, está dentro, né? Está bem dentro da ideia que eles usavam nessa época, né? Então, tudo que tinha... isso era uma coisa que também para os gregos era uma possibilidade de falar disso, era parte do projeto civilizatório deles, né? Técnica. Então, a ideia de técnica é a ideia de você desenvolver a coisa para ela ficar melhor, né? Você ter esse desenvolvimento. A arte fazia isso. A arte era parte da técnica grega, né? Mas não era só isso, né? Tinham outras coisas que eram técnicas também. Fala lá, vamos. Boa noite a todos. Oi, Fuduci. Boa noite. Só um pequeno detalhe. Esse aforismo não é de Hipócrates? Não. Não é de Hipócrates, não, né? Não. O de Hipócrates tem outros aforismos. Mas não é de Hipócrates, não. Ele fala sobre a arte também. Tem um... que eu não me recordo no momento. Uhum. Sim, ele fala viver é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. Tem a ver com isso, eu acho, não é esse? Não sei se é esse agora, estou em dúvida. Não tenho certeza. Mas esse é do Aristóteles. Esse que eu falei é do Aristóteles. Os braques retecne macris. Também me fez lembrar também sobre Galileu, o telescópio, ele usava um telescópio rústico. Isso. Inclusive, ele teve até, segundo, né, as pessoas dizem que ele teve problema de vista, na visão, por ele tanto usar o telescópio que não era tão moderno quanto os atuais. Sim, era um telescópio rústico. E ele comprava lentes que vinham da Holanda, da mesma companhia que o Spinoza era polidor de lentes, né? E aí o Galileu viu que essa companhia fazia lentes boas, ele falou, vou fazer melhor que eles, vou melhorar ainda mais o telescópio. E aí ele conseguiu ver coisas que na época ninguém conseguia ver, né? E aí ele começou a cobrar ingresso para isso, começou a ganhar um dinheirinho cobrando ingresso. E lá pelas tantas ele começou a escrever coisas que as pessoas não entendiam bem, né? Por quê? Porque ele estava tentando criar a linguagem da ciência moderna, né? Que é a linguagem que é criar um instrumento de observação e criar como você vai fazer a leitura desse instrumento, né? Por isso que o Galileu é um dos precursores da ciência moderna,
né? Porque ele cria o instrumento para a observação e também como você deve ler o instrumento para observar, né? Então, isso é fascinante. Isso aí é uma coisa de uma grande riqueza. Eu tenho um livro dele ainda, não tive tempo de lê-lo, que é o último livro dele, As Duas Novas Ciências, né? Eu estou para ler o livro, não consegui ler ainda. Não deu tempo. Estou com ele aqui. Que ele fala justamente disso. Ele fala justamente da criação de escalas. É fascinante, formidável aqui. Fascinante. Pois é, eu tenho o livro só em inglês. Eu vou botar em inglês o livro do Solms aqui, né? Porque eu não tenho outra versão. Vamos lá, vamos continuar? Posso fazer um adendo sobre o Somos? Ele também é o cara que desenvolveu a neuropsicanálise também, né? Isso. Então, todas as obras de Freud. Então, Tradutor. Também é tradutor do Freud, também. Isso. O Mark Solms tem que ser lido, hein, pessoal? Um cara muito importante e no Brasil não entrou ele, né? Ele não entrou. Poucas pessoas falam, exatamente. As universidades não vão falar dele, né? Não vão falar. E ele faz uma discussão que eu acho muito legal, que é essa discussão aí, que é mente e cérebro, né? É a discussão muito importante, muito quente. E ele está na ponta da discussão, o Solms, peguei o livro errado, ele está na ponta da discussão por um motivo, né? Porque ele foi dialogar com todo mundo. Ele foi dialogar com os filósofos da mente, ele foi dialogar com os neurocientistas, ele foi dialogar com os psicanalistas, né? Então, ele está na ponta da discussão, né? Então, ele fala, olha, eu mandava carta para o Damásio, né? Eu chamava ele para vir nos congressos, ele vinha para os congressos, ele falava com todo mundo, com o Oliver Sacks, né? Com o Pansep, com todos os grandes neurocientistas, ele falava. Ele fala, né? Fala, que alguns já faleceram, né? Ele hoje está com 63 anos, o Solms, mas ele está muito dentro da onda, ele está assim, ó, em subida, né? Só um pouquinho, pessoal, que eu tô salvando a versão desse aqui do Hidden Spring que eu encontrei. E estou botando no Drive. Vamos lá, vamos... Hã? Só te interrompendo aqui. Claro. Eu ainda estou martelando a questão do som, da sonoridade, né? Sim. Eu achei um trechinho aqui, não sei se vai atrapalhar a tua leitura. Um trechinho do Schopenhauer. Manda. Ele diz no terceiro livro do Mundo como Representação, ele diz assim, ó, a música tem qualquer coisa de análogo, do ponto de vista físico como do ponto de vista matemático. Um sistema de sons absolutamente puros e harmônicos é impossível. Os números através dos quais se podem exprimir os sons não são racionalmente redutíveis. Não se poderia calcular uma escala em que a relação ao tom fundamental fosse 2/3 para a quinta, 4/5 para a terceira maior, 5/6 para a terceira menor, etc. Com efeito, se em relação à fundamental os graus são corretos, já não serão entre si, visto que, mesmo nesse caso, a quinta deveria ser a terceira menor da terceira. Estes graus são como atores que têm que desempenhar tanto um papel como o outro. Não se pode, portanto, conceber, ainda menos realizar, música absolutamente correta. Para ser possível, toda harmonia se afasta mais ou menos da pureza perfeita, para dissimular as dissonâncias que lhes são por essência inerentes. A harmonia reparte-as entre os diferentes graus da escala. É o que se chama o temperamento. Vê a este respeito a acústica de Schiladini, parágrafo 30. Chiredinha. Quem? Chiredinha. Não é esse aí, o Chiredinha? É, Chladni. Ah, tá, não é, então é outro, perdão.
Chiladinha. Chiladinha. Uma coisa assim. Não, esse eu já não conheço. Parágrafo 30. E o pequeno resumo acerca da teoria dos sons e da harmonia, página 2 do mesmo autor. Eu achei interessante só que ele fala, no lugar de falar em ângulos, que foi a minha pergunta, né? Ele fala em graus. Quer dizer que a gente escuta, se a gente escutasse só a perfeição, a harmonia, porque se a gente for em Leibniz, para Leibniz tudo é harmônico, né? É verdade. É verdade. É verdade. E aqui ele está se contrapondo ao Leibniz. Né? Não Sim. sei se eles são da mesma época. Provavelmente são da mesma época. Quem é o... Você está falando de quem? Do Schopenhauer. Não, o Schopenhauer é depois. Depois, né? Schopenhauer, ele ia diametralmente contra todo o idealismo alemão, né? Ele não concordava com nada do idealismo alemão. Nada. Por isso que ninguém ia nas aulas dele, né? Lá em Frankfurt. As aulas do Hegel cheias e as aulas do Schopenhauer vazias. Né? Por quê? Porque ele também está tentando entender esse elemento entre o natural e o abstrato, né? Pela ideia de representação. Né? O que representa a árvore? O que faz a árvore estar ali na sua presença? Né? Então, esse conceito aí, depois a gente vai entender que é o tribe, né? Está ali na ideia de pulsão, né? De um impulso vital, né? E o Bergson também vai entrar por essa ideia, né? Fala, Rafa. Lembrando que nós vamos ter uma aula com o Ricardão aqui de representologia. Isso eu quero ver. Isso eu quero ver muito. Então o negócio ele gosta de ser apertado, ele gosta dessa briga aí. Bom, quando é que vai ser a aula dele? No meu grupo será no dia 22, se eu não estou enganado. 22, que horas que vai ser? 7 horas. 22 é na segunda. Ai, que bom. Sim, antes da nossa aula aqui de Aristóteles. Tá, perfeito. Representologia psicanálise, tá, gente? Tô todo mundo convidado. E daí eu mando também o cronograma do nosso grupo, lá no grupo Teresócio, se você me permite. Claro, por favor, manda mesmo. Permito tudo, Rafa. Você do Comitê de Psicanálise está mais do que... Mas tem cadeira cativa aqui no grupo. Bom, beleza. E ele gosta e convido também quem estiver ouvindo, quem estiver aqui, a participar do grupo do lado dele também, que ele gosta de responder, gosta do debate. Bora lá, gente. Isso é bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Debates são sempre bem-vindos. Aliás, a gente tem que aprender a debater, né? Isso é difícil, a gente às vezes tem dificuldade com o debate, é bom a gente aprender a debater. Não precisa ser aquele debate de você ser brigando com a pessoa, né? Mas debater como pensamento, né? Como ajudar-nos a pensar, a explorar questões com mais riqueza, né? Com mais profundidade, mais riqueza. Isso é muito bom. Muito bom. Mas o Schopenhauer, ele é depois, o Ronaldo. O que acontece é que o Leibniz ele tinha uma ideia de mônadas, que era uma ideia de elementos que possuíam uma harmonia fora da fisicalidade das coisas, né? Mas eram inerentes às coisas ao mesmo tempo, né? A ideia de mônada do Leibniz é genial, né? É genial. E provavelmente sim, o Schopenhauer leu o Leibniz sim e pensou na ideia de mônadas, né, de algum jeito, né? Porque tem relação, sim, tem relação. Né? A representação da coisa é diferente, a coisa ela vem com esse impulso vital, mas também difere dela mesma de algum jeito, né? Então tem uma relação, né? Odessi, por favor. O Schopenhauer, ele se eu não me engano, ele é nos finais do século XVIII, né? No fim da modernidade. Isso. E Leibniz, ele é mais voltado no período ali de Descartes. Isso, do começo da modernidade. Não diria bem o começo, mas foi no período que a gente chama de barroco, né? Que é aquele período depois do Renascimento, antes do iluminismo, né? Então ele foi
precursor do iluminismo, vamos chamar assim, né? O Leibniz, Descartes e o Spinoza, né? Esses três aí, tanto que esses três se falavam bastante, né? Eles conversavam entre si, né? Bastante. O Leibniz foi um dos caras, foi um dos autores do criador do cálculo integral, né? Então ele foi bem importante, o Leibniz, né? Bem importante. Mas o Schopenhauer mesmo, ele começa a ficar relevante, final do século XVIII, início do século XIX, né? O Schopenhauer fica famoso, assim, né? Conhecido. Demorou um pouquinho para ele pegar, né? Para ele ser conhecido. Já o Leibniz não, o Leibniz, em vida, ele já foi conhecido, né? Já foi estudado muito em vida. Vamos lá, Rafa? Só se for agora. A página 105? 106. 106. A atividade do objeto perceptível e da percepção sensível são uma e a mesma, e embora para elas o ser não seja o mesmo. Quer dizer, o som em atividade e a audição em atividade, por exemplo. Pois é possível que tenha audição não estar ouvindo, e o que tem som nem sempre soa. Mas, quando o que pode ouvir está em atividade, o que pode soar soa, então a audição em atividade ocorre simultaneamente ao som em atividade. Uma delas poderia ser chamada de ato de ouvir e a outra de sonância. Se o movimento, a saber, a produção e a afecção, se dá naquele em que é produzido, há necessidade de dar-se na audição em potência tanto o som como a audição em atividade. Pois a atividade do capaz de produzir e de mover ocorre naquele que é afetado, pelo que não há necessidade de mover-se, o que faz mover. A atividade do capaz de soar, então, é o som ou sonância, e a do capaz de ouvir é a audição ou ato de ouvir. Pois há audição de dois modos, bem como o som. O mesmo argumento se aplica no caso dos mais sentidos e objetos perceptíveis, pois tal como a produção e a afecção ocorrem no que é afetado, não no que produz. Assim também a atividade do objeto perceptível e do que é capaz de perceber, dá-se no capaz de perceber. Mas, em alguns casos, a denominação própria. Por exemplo, sonância e audição. Em outros, não há denominação, pois a atividade dos olhos é chamada de visão, ao passo que da cor não tem nome, e é chamada degustação a do que é capaz de degustar. Mas também pouco tem nome a atividade do sabor. Uhum. Vixe, Aristóteles foi nervoso nesse Foi nervoso. Foi brabo. Foi nervoso. Foi pesado. Eu achei incrível aqui o que ele falou, e ele sempre chega nisso, inclusive na Ética Nicômaco, ele sempre chega um momento e fala assim, não tem palavra porque eu estou falando, gente, se vira, irmão. Se vira, se dá seus pulos aí, sempre chega nisso. Ética Nicômaco também faz isso. Como todo bom filósofo clássico, né? Isso aqui não é qualquer filósofo, é um filósofo clássico. Ele vem sendo lido desde que ele escreveu até agora, aqui, nesse momento que nós estamos falando, ele vem sendo lido. Como todo filósofo clássico, ele sempre vai deixar questões para que nós pensemos ainda, lá do mais básico, do mais simples, até o mais complexo ponto, que agora a ciência também volta a se debater. Né? Então, isso é o legal de nós lermos um filósofo clássico. Né? E outros que vão tentando entender e costurar essa malha de sentidos que ele foi deixando lá, que parece, às vezes, né, uma coisa, como se diz, um fóssil parado no tempo, né, aquele pedaço de osso que virou pedra, e você, opa, como é que isso aqui veio parar aqui? Como é que esse bichinho se tornou um fóssil, né? Virou pedra, né? Então, a obra de Aristóteles é um pouco assim também, né? Ela é tipo um fóssil que a gente está pensando como é que veio parar desse jeito, né? Como é que foi parar aí e o que a gente ainda tem, e qual que é o nosso trabalho ainda, né? Quando é que a gente ainda tem que trabalhar também? Ele aponta para isso também.
É genial você ler um filósofo clássico, né? Genial, né? Você vai ver isso no Platão, você vai ver isso, né, em inúmeros pensadores, né? Principalmente Platão e Aristóteles, né, que são os caras que mais todo mundo foi atrás, né? Mas todo o clássico você vai sentir que ele fala além do tempo, né? Ele fala de um tempo que a gente não sabe qual, para um tempo que nós não sabemos para onde vai também. Isso é uma coisa, né, que o clássico traz, né? Eu acho incrível isso, né? Porque aqui ele está basicamente falando da potência da potência do quanto é capaz de fazer a ação de ouvir, né? A potência é isso, né? O quanto é capaz de ouvir. Mas isso está em relação com o som, né? Isso não vai estar fora disso. Então, quer dizer que, ao mesmo tempo, tem um sujeito que escuta, tem um ser humano que escuta. Não é totalmente isento de uma humanidade que escuta, tem que ter humanidade. Ele não investiga muito, sim, não investiga muito isso, né? Só que ele está dizendo que tem o que investigar. Ele está dizendo que tem o que investigar, né? Qual o ser humano que escuta? Em que condições escuta, né? Por isso que, num primeiro momento, eles não tinham como entender como as patologias poderiam interferir em atos universais do ser humano. Num segundo momento, se começou a pensar nisso, né? Principalmente na modernidade. A modernidade começou a pensar e as patologias, que elas levam a pensar sobre o universal do ser humano, né? Depois começou a ver que você pode fazer relações muito interessantes, né? Carla, você trouxe uma questão vocabular muito boa, né? A diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um ato que nós fazemos de forma constante, né? De forma... O tempo todo a gente ouve, mas nem sempre a gente escuta. Escutar é um ato com atenção, né? Então, tem pessoas que não escutam mais música, elas apenas ouvem música. Isso é muito triste, né? Porque a gente deveria escutar a música. Para escutar a música, você vai criar imagens, você vai deixar aquelas imagens entrarem em você, você vai pensar sobre e sentir aquilo ali, o peso daquilo ali, né? É a música, né? Que nem ver e observar, né? Ver todos vemos, mas observar nem sempre o fazemos, né? Então, isso é uma coisa importante, essa distinção é importante, né? É importante. Estevam, o que você acha desses autores contemporâneos que pegam Aristóteles, por exemplo, uma parte do Aristóteles, a doutrina das categorias? Aí o cara renova essas categorias para o lado da matemática, digamos. Você acha que isso não é desvirtuado Aristóteles? Ou, por exemplo, tem um autor, não sei se você conhece, que é o Michael Lux. Não conheço. Escreveu Metafísica Contemporânea, tem vários livros onde ele usa o Aristóteles. Tem outro que é o John Lowe. E eles fazem isso, assim, eles pegam uma parte da filosofia aristotélica e aplicam no que eles querem estudar, né? Sim. Bom, mas aí o problema é de toda a ciência, né? Porque toda a ciência, ela pegou partes das coisas e se especializou, né? Toda a ciência, né? Se você for ver, a ciência, ela partiu do pressuposto meramente racional das coisas, né? E puramente racional. E mesmo aqueles entendimentos que são empíricos, eles acabam também sendo racionais, porque eles vão entrar como uma parte de uma metodologia científica que depois foi aprimorada lá no século XIX, né? Começa a ser mais desenvolvida no XVIII, mas ela se estandartiza com o positivismo, né? Lá no século XIX. Então, toda a ciência, por um lado, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu gosto das neurociências porque elas são filosóficas, elas tentam fazer experimentos, questionamentos que são muito filosóficos. Então, dá para você pensar, por exemplo,
Spinoza como um neurocientista, por exemplo, porque ele usava problemas que hoje a neurociência acha fascinantes. Usa, pensa eles. Ele mesmo pensava o cérebro, por exemplo, o Spinoza, né? E vontade, né? E apetite, né? E já estava aqui no Aristóteles, né? Então, quando você começa a trazer elementos que são... E, ao mesmo tempo, trouxe um problema bem interessante, o Spinoza, que era da épura, né? Que eu não vou entrar aqui no detalhe da épura, né? Mas o problema da épura, ele foge, ele é um problema de ceticismo muito bom, né? Agora, o problema dos muito contemporâneos, eu vejo como o anulamento de certas coisas que não podem apenas ser pragmáticas dentro da filosofia, para você fazer filosofia. Né? Se você fica muito quebrando Aristóteles em muitas coisinhas, né? Você faz ciência, sim, você faz ciência, você consegue fazer, mas você perde um pouco o questionamento mais profundo do Aristóteles, que é o que ele queria. Né? Eu não li esses filósofos, não posso falar nada, mas eu vejo desses especificamente, mas eu vejo outros filósofos que fazem colchas de retalhos, né? Que pegam só os elementos que lhes interessam para fazer filosofia, né? Estou aqui pensando em alguns aí. Tem um filósofo lá que estava muito falado há uns 10 anos atrás, como é que era o nome dele? Começava com M. Não era o MacTaggart, era o... Tem um que eu acho que foi seu professor, o Cirne Lima. Cirne Lima não foi meu professor, não. Mas ele é um grande aristotélico. Pois mas parece que, assim, lógico que ele sabe muito de Aristóteles. Quem sou eu na frente dele? Mas quando ele mistura com teoria dos sistemas e neoplatonismo, não sei mais o que, aí dá parece aquele embolado de linha que o gato, né? Sim. Fica meio... Eu estou tentando lembrar o nome de um autor aqui que ele foi para uma linha... Era um aluno do Badiou. Aliás, o Badiou é um bom exemplo. Acho que o Badiou é um exemplo que eu não li tudo do Badiou, li algumas coisas do Badiou, mas eu não gosto de algumas coisas, porque eu acho que o Badiou ele foi por um caminho de revisitar os antigos, os clássicos, né? Mas ele botou muita ideologia nas coisas ali, sabe? Ele botou ideologias demais ali. E parece que ele quis renovar o clássico com as ideologias dele, né? Então, eu não acho que é por aí. Por exemplo, você vai falar do Lacan e ele vai falar da parte do Lacan que é basicamente a parte da formulação matemática do Lacan. Só que ele não está pensando como o Lacan pensava, porque ele não está vendo isso na clínica, ele está vendo isso só como um problema racional, e aí ele liga isso com o Platão, porque com a ideia da matematização do Platão, né, que é uma coisa que o Badiou fazia muito isso, né. E depois ele vai ligar essas formas platônicas à matematização, que já é uma coisa que não é filosófica, porque quando você submete a filosofia matemática, a pura racionalidade, você não está mais fazendo filosofia em si, você está apenas usando a parte racional do cérebro para calcular as coisas, né? Então isso é muito ruim no Badiou, eu não gosto disso no Badiou, né? No Alain Badiou, um filósofo contemporâneo, se vocês forem ler, vocês vão encontrar as obras dele, tem milhares de obras, né? É bom ler, né? É bom ler. Tem que ler, mesmo que a gente não gosta, a gente tem que ler, né? Ou não gosta ou não aprecie o seu modo de pensar. Pode ser melhor dizer isso do que dizer não gosto, né? Já que a faculdade da crítica do juízo, ela às vezes ela incorre em questões que podem levar a gente a pensar errado, né, sobre um pensamento. Por exemplo, você atribuir não gostar de uma coisa é diferente de você
entendê-la e, mesmo assim, não entendê-la bem para poder dizer que você não concorda com determinados aspectos da coisa, né? Então, isso é melhor do que a gente fazer uma declaração de juízo de valor, como não gosto, né? Ou não é bom, né? Não é legal a gente se expressar dessa forma, né? Por isso que é difícil a gente se expressar, porque a gente tem que sempre encontrar um jeito de expressar melhor a ideia do que um juízo de valor, né? Tão crasso, né? Só para deixar o Valdeci falar, Eu vou dizer, perdão. faz tempo que ele quer falar, é porque eu lembrei de um autor agora como é o nome dele? João Branquinho, que ele é professor lá em Lisboa, Universidade de Lisboa, que ele fez a seguinte pergunta, uma das palestras que eu estava vendo, né? Ele disse assim: há algo de necessariamente natural na metafísica? Aí eu comecei a perguntar, assim, me veio vários questionamentos só dessa pergunta dele, sabe? A palestra era só sobre essa pergunta. E aí poxa, mas Aristóteles já falou nisso, mas eu não sei se Aristóteles respondeu isso. E aí eu fiz uma associação com a questão da natureza de hoje, né? Porque provavelmente ele tá falando dessa natureza contemporânea, né? Que é a filosofia contemporânea. E essa natureza misturada com a natureza artificial, não sei nem se existe essa expressão, natureza artificial, né? Com o artificial, né? Você não tem uma metafísica do artificial. Existe isso? Uma metafísica sobre a artificialidade? Bom, isso aí você está fazendo uma pergunta muito boa, porque você dizer que tem uma metafísica do artificial, você dizer, então, que existe algo que sustente a materialidade daquele artificial, né? Vamos pensar agora numa inteligência artificial, né? Atualmente, as nossas inteligências artificiais aqui, elas não podem ser chamadas de inteligências, tá? Elas são programações. Você, com uma programação e uma determinada questão que você coloca ali, ele vai te dar uma resposta programada. Ele vai te dar o resultado de uma pergunta que você está fazendo, que também foi programada dentro de um banco de dados, que você usa um logaritmo, né, que é uma função matemática que serve para você facilitar cálculos matemáticos. Então, olha como é interessante isso aqui, como é importante falar da questão da pura racionalidade dos números, como eles podem enganar a gente, né? Porque aí você começa de repente, conversar com essa, entre aspas, inteligência artificial, e você pensa que você está tendo, de fato, uma explicação por uma coisa verdadeira, né? E ela está baseando-se em respostas programadas, mas ela não é inteligente de fato, né? Bom, isso que a gente vê você pode dizer, pô, mas é mais inteligente que a média das pessoas? Sim, porque nós paramos de estudar, né, pessoal? Se a gente colocasse o estudo como uma prática diária boa, nós teríamos uma inteligência tão boa, ou melhor até do que a própria inteligência artificial, né? Porque, por exemplo, você não saber a resposta não quer dizer que você não possa saber, você vai procurar, vai investigar, vai saber, é assim, né? Então, isso também é parte da inteligência humana, a investigação. Agora, quando a inteligência artificial já te dá tudo programadinho, né, e você tem a resposta pronta, você não trabalhou por ela, eu também questionaria se você aprendeu de fato, né? Porque o fato de nós estarmos aqui é justamente para não termos a artificialidade, termos a veracidade, a verdade, né? Que é como cada cognição, cada ser aqui aprende, botar isso em jogo. Isso aqui também é um jogo no sentido da aposta, né? Todos aqui estão apostando que podem aprender. Inclusive eu estava lendo esse livro ontem e já estou falando dele agora. Né? Então, tudo que eu vou aprendendo, eu sou meio polvo, vou botando tudo em prática. Quero praticar tudo, quero botar tudo em prática. Eu acho que é importante para um ser humano que quer se aperfeiçoar, né? Aristotelicamente falando, né? Então, esse aspecto é bom. Vamos decidir, você não falou até agora, fala aí. O que me chamou a atenção, que me fez agora, até anotei aqui no meu caderno, é a frase: o que tem som nem sempre soa. Aí, como nós sabemos que o escutar
faz a pessoa refletir. Né? Quem escuta pensa e vai refletir sobre o que escutou. Mesmo aceitando ou não aceitando, a pessoa reflete. Né? Agora, o ouvir, a pessoa ouve e não faz a sua reflexão. Agora, a minha dúvida nem sempre soa. Esse nem sempre soa é a falta de reflexão crítica. Esse nem sempre soa. E outra coisa também, antes disso, nem sempre escutar também a gente realmente está escutando. A gente pode tentar escutar, não quer dizer que você escute. Às vezes é melhor não escutar nada, para você poder escutar os sons dos seus pensamentos, que não são sons, mas, enfim, deixar ecoar os seus próprios pensamentos, sem escutar nada. Também isso é muito importante. Num local que você chega no fim de semana e fica um monte de gente botando música punk alto para ficar ouvindo no limite, você não consegue pensar, você fica irritado. Sim. Então, é um prejuízo do som. É um som que nos causa prejuízo. Né? Aí não tem como pensar. A gente pensa também, às vezes, retirando o excesso. Né? Excesso de barulho. Né? Como é que os monges fazem também? Isso eu acho formidável. Eles se isolam. Né? Os monges se isolam. Por quê? Para poder pensar. Né? Para poder ver a consequência daquele exercício do pensamento dentro deles. Né? Então, isso é formidável. Às vezes você tem que fazer isso também. Né? Mas, enfim, você trouxe outra coisa, que é a questão do que não soa. Porque pode ser por vários motivos, né? Penso eu aqui. Pode ser porque o volume nosso ouvido não capta, ou pode ser porque ainda não chegou o volume também. Como eu falei sobre a luz das estrelas, né? As estrelas emitem uma luz que ainda não chegou para a gente, por incrível que pareça. Né, o paradoxo de Homer, né? Algumas coisas ainda não chegaram. Né? Então, por exemplo, o Aristóteles está trazendo coisas que ainda não chegaram para a gente pensar. A gente vai ter que vai ter que se determinar a pensar sobre as coisas que ainda não chegaram. Elas estão chegando. Cada ano, cada um que lê, cada um que relê, está trazendo coisas que ainda não chegaram. Né? Então, isso também é um dos benefícios do ato da leitura. Né? Você poder querer que chegue e fazer uma pedrinha, botar uma pedrinha para que comece a chegar. Né? Então, existe um ditado talmúdico que eu gosto muito, né? Quando não é mais possível esperar, o melhor a fazer é continuar esperando. Né? Porque aí mas você não espera sentado, você vai fazer, você vai ler, você vai continuar no movimento. Né? Porque essa ideia de esperar, as pessoas pensam muitas vezes que esperar é ficar, né, agora eu vou ficar aqui esperando que venha. Não vem, pode ser que se você fizer, a possibilidade de vir é maior do que se você não fizer. Né? Então, faça, leia, estude, busque aí. Opa, deu creu com creu, né? Juntou dois fiozinhos, eureka, como se dizia em grego, eureka. Né? Isso é formidável. Arquimedes. Arquimedes, exatamente. Ronald, por favor. Eu estou procurando aqui o nome do livro para indicar para o Valdeci, que é a questão do Schelling. Agora eu não me lembro qual é o nome do livro. Do Schelling. A música, acho que é a música em Schelling. Não, a música em Schelling já é um artigo. Espera aí que eu acho já. Pode botar também, se você tiver ele, bota no Drive. Pode colocar no nosso grupo também. Isso, no grupo e no Drive. Pronto, quando eu achar o nome dele, que eu sei que é do Schelling, né? Mas aí eu não lembro o nome do livro agora. Pronto. Bom. Só isso mesmo. Beleza. Só isso já é muita coisa, né? Porque a gente está... pensar filosofia é pensar fora dos parâmetros, né? Das coisas dadas, é investigá-las, né? Investigá-las.
Que é Filosofia da Arte, do Schelling. Filosofia da arte. É famoso esse livro. É famoso. Eu não li ainda, mas é famoso. O Schelling é considerado um dos primeiros idealistas alemães, né? Onde é que a gente parou mesmo? A atividade do objeto já foi, né? Já foi, né? Já foi. Vamos seguir, então, Rafa, se você puder. Vamos ficar 126 a 15. Uhum. Tá curtinho. É curtinho, né? Vamos lá. Mano. Já que a atividade do perceptível e do capaz de perceber são uma única, embora o ser seja diverso, há necessidade de simultaneamente instruírem-se ou conservarem-se o som e a audição ditos daquele modo. O sabor e a gustação, e assim por diante, mas enquanto ditos em potência, não há necessidade. Os antigos fisiólogos não enunciaram isso bem ao supor que não há nada, nem branco, nem preto, sem a visão. Tampouco sabor ou sem a gustação. Por um lado, enunciaram corretamente, mas por outro não. Pois, como de dois modos se diz a percepção sensível e o objeto perceptível, em potência e em atividade. O enunciado procede no segundo caso, mas não no primeiro. Eles enunciaram de maneira simples o que não se enuncia de maneira simples. Que deu um bug na cabeça, né? Foi tenso. A necessidade de simultaneamente destruir-se ou conservar-se o som e a audição, ditos naquele modo, o sabor e a gustação, e assim por diante. Mas enquanto ditos em potência, não há necessidade. Os antigos fisiólogos não enunciaram isso, bem ao supor que não há nada, nem branco nem preto. Sem a visão, tampouco o sabor, sem a gustação. Na verdade, há, né? As cores existem independente da nossa atribuição de sentido das cores. Nós sabemos que hoje se sabe que são frequências também, assim como na música que o Ronald trouxe, né? Aliás, eu ia fazer um comentário sobre a questão da música, né? Porque ele estava falando ali dos intervalos, né? Intervalo de quinta que você podia fazer com a terça aumentada, né? Isso aí é o que vai dar a ideia de sentimento na música, né? Por isso que a música é tão importante, porque ela traz sentimentos, né? E se o sentimento sempre ficou muito distante na história da filosofia, né? Muito distante, né? Então, trazer o sentimento é trazer uma parte muito importante da sensação subjetiva que nós temos diante das coisas. E aí sim nós podemos tentar pensar num ser humano universal a partir disso também. Podemos e devemos. Como ele diz aqui, o ser na sua diversidade, né? O único na sua diversidade, né? Isso é interessantíssimo, né? Então, a visão ela é capaz de captar a frequência daquela cor ou daquela altura, daquele timbre, né, que é diferente, né? Ela é capaz, sim, né? Não é porque você tem a visão que só ela vai beneficiar a cor. Não, a cor existe independente disso, né? Tanto nós sabemos disso que há aqueles que têm problemas de visão, que são os que têm como é que é o nome? Que vem cores diferentes, esqueci o nome. Ronald. Só que me veio agora que talvez o que ele estava falando em aniquilação, né? Uhum. É que existem coisas que são próprias do ouvido, por exemplo, e existe o ouvido. Essas duas coisas são antagônicas, embora elas se complementem, né? Sim. Eu acho que é isso. E isso se aplica com os outros sentidos também. Isso aplica os outros sentidos. Sim. 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 Você vai ter um antagonismo, né? Uhum. Vai ter um antagonismo. Não é bem uma aniquilação, talvez essa tradução aí talvez não foi legal, assim, não é bem uma aniquilação, né? É um anulamento, talvez, né? Talvez anulamento. Talvez anulamento. Uma anule a outra. Mas eu acho que é mais pelo exercício racional, né? O exercício de que uma tem a outra como seu parâmetro. Eu penso um pouco assim. Não sei se vocês pensam assim.
né? Mas eu acho que tem uma questão aqui de parâmetro, né? Uma em parâmetro com a outra, né? São antagônicas, mas, enfim, você tem que ter as duas para você poder dizer que uma coisa existe, né? E aí, quando eu não a vejo mais, eu posso indagar se ela não existe mais, deixou de existir, né? É o objeto que não existe ou a visão que deixou de existir, né? No caso, né? Mas a ideia do ser, que o ser seja diverso, também coloca as diferentes formas de pensar e de sentir. Também isso é interessante, né? As diferentes pequenas diferenças que existem naquele que escuta uma coisa, ele pode escutar de formas diferentes, né? Tanto isso é forte que os relatos, muitas vezes, saíam diferentes de um e de outro sobre o mesmo discurso, né? Então, a gente está falando de uma cultura que é muito oral, que está, aos poucos, se tornando uma cultura escrita, a cultura grega, né? Então, isso é muito interessante. Ó, acabei de achar aqui no Schelling, né, Uhum. nesse livro que eu falei, e justamente isso. Ele diz, ó, curto e grosso, ele diz assim: a sonoridade ou o som integrada ao oposto, ela se torna ouvido. Integrada ao oposto, Ao oposto, ela se torna ouvido. ouvido. Ouvido no sentido de já escutado, não é isso? Espera aí, deixa eu ler o texto aqui, desde o comecinho aqui que ele diz. Uhum. A raiz do sentido da audição já está na natureza inorgânica, no magnetismo. O próprio órgão da audição é somente o magnetismo desenvolvido até a perfeição orgânica. A natureza integra em universal a natureza inorgânica na orgânica por meio da unidade oposta. Aquela inorgânica é meramente infinito no finito. Isso é, por exemplo, a sonoridade ou som. Integrada ao oposto, ela se torna ouvido. Sim, eu entendi. Ele está trazendo aquilo que nós falamos do dilema natural e versus humano, né? Ele está trazendo os dois, né? Tanto o som quanto o aparelho auditivo. Né? Isso. Aí seria mais no sentido de complementariedade, né? Não de anulação. É. Nesse sentido, né? Mas ele usou a palavra oposto para dizer também que o ouvido serve para escutar, mas também serve para, sei lá o quê, captar impulsos, alguma coisa assim desse tipo. Ele está usando a ideia do magnetismo. Isso é Do interessante, magnetismo. porque nessa época existia um teórico que era o... Ai, caramba! Agora que eu preciso do nome do cara, ele foge o nome do cara, né? Que era o... Começava com M o nome dele. Como é que era o nome do cara do magnetismo? Ele falou do magnetismo animal, inclusive. Mesmer. Mesmer criou uma teoria do magnetismo. Que essa teoria dele, ele acreditava que coisas próximas se magnetizavam uma para a outra, né? Você tinha essa ideia do magnetismo, então, né? E que dá um pouco de anulação, né? Mas, enfim. Na verdade, não coisas próximas, na verdade, coisas opostas, né? Por causa dos ímãs. Né? O ímã oposto atrai, o mais atrai o menos, né? Então, era isso. Então, o Mesmer, ele foi muito famoso durante todo o século... Uma parte do século XVIII, ele ficou muito famoso, né? Essa ideia do magnetismo. Né? Magnetismo animal, principalmente, né? Que tinha muito a ver com a atração, né? Da atração que os animais sentiam para se reproduzirem, né? E ele começou a ver que isso também tinha no ser humano. Ele começou a propor que tinha esse magnetismo no ser humano, né? Esse elemento animal do ser humano. Né? Você vê que depois isso vai dar origem à psicanálise depois, né? O Freud vai substituir magnetismo por pulsão depois, né? Posteriormente. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Continuamos semana que vem. Um forte abraço, muito obrigado. Fique com Deus. Até mais.